Você sabe qual é o maior ladrão de promessa que existe, irmão? É o porém que você coloca depois do eu creio. Fique comigo. Sabe por quê? Porque você tem uma promessa de Deus. E essa palavra, ela definitivamente é para... Eu quero te dizer hoje, eu te entendo, irmão. Porque eu já vivi, sabe, essa tensão entre o que Deus falou e a realidade está mostrando a gente. E depois de caminhar algumas noites em silêncio, sabe, eu descobri algo que nunca tinha me dito tanta verdade, sabe? Nem toda dúvida, ela vem do coração. Tem dúvida que vem da fadiga, sabe? Porque crer, vamos ser sinceros, irmão, crer cansa. Esperar desgasta. E carregar uma promessa que ainda não se cumpriu pode se tornar um fardo pesado demais, mesmo quando é uma bênção. Mas escute aqui em nome de Jesus. Deus, ele nunca pediu que você entendesse tudo, irmão. Ele só pediu que você não duvidasse dele. E isso é profundamente transformador. Lembra de Abraão? O apóstolo Paulo escreveu sobre ele em Romanos capítulo 4, versículo 20, dizendo assim que Abraão, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E isso é profundo demais, isso é forte demais. Isso quer dizer que Abraão não teve perguntas, não. Ele questionou e muito, com certeza, mas quer dizer que ele escolheu não colocar um porém depois do que Deus disse a ele. A pergunta que eu quero te fazer agora é essa, irmão. Você tem vivido como alguém que crê ou como alguém que espera a vida, sei lá, dar um sinal verde para você começar a crer? Porque tem uma diferença brutal, sabe, entre dizer Deus prometeu, porém eu não vejo nada acontecer na minha vida, e dizer assim, Deus prometeu, ponto final. Se ele prometeu, está prometido. Irmão, sabe qual é o problema do porém? É que o porém desidrata a fé. Você crê, mas sem força. Você começa a orar, mas com a alma murcha. Você diz amém, mas por dentro você está se preparando para se algo não acontecer. E aí o que era para ser fé vira, na verdade, autoproteção. Você se protege da decepção, mas também se afasta da convicção, sabe? A sua fé, ela desidrata. Eu preciso te dizer algo, irmão, que talvez doa um pouco, mas vai te libertar, acredite. Enquanto você mantiver esse porém, como se fosse uma bengala, sabe, na sua vida, você nunca vai andar de verdade na promessa de Deus. Porque Deus, ele não está esperando você ver para crer. Ele está te chamando para crer como quem já viu. Veja, Abraão deu glória a Deus, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Deus te chama para andar, irmãos, como quem já pegou nas mãos aquilo que os olhos ainda nem enxergaram. E talvez agora você esteja pensando, mas eu já esperei tanto. Você não sabe o que eu estou passando? E se não for para mim? E se eu estiver me iludindo nessa espera? Escute uma coisa. A fé que agrada a Deus, irmãos, é aquela que continua mesmo quando o medo ele vai sussurrando assim, já passou da hora. Sabe? É aquela que diz assim, a fé que agrada a Deus é aquela que diz assim, Deus ele vai fazer, mas com a mesma convicção de quem acabou de receber a promessa. É como se tivesse verdadeiramente balançando a promessa nos olhos. Eu não sei se você está tentando, sabe, alcançar aquilo com a força do seu próprio braço. Mas você precisa de fé, não é de força, não. E não é muita, não. Jesus disse que só precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Então guarde isso, irmão. A única coisa que separa a promessa de realidade é a perseverança. A palavra de Deus, ela não depende do seu humor, nem do seu histórico e muito menos do seu merecimento. Ela só precisa de um coração que diga assim, eu creio, sem o porém. Você consegue dizer isso agora? Será que você consegue agora, onde você estiver agora, dizer eu creio, Senhor, sem porém? Se você puder, já comente aqui, eu creio, sem porém. Porque a partir desse lugar, sabe, de fé limpa, fé sem barganha, fé sem chantagem emocional, as coisas vão começar a se mover na tua vida. Não porque você merece, mas porque Deus honra quem o honra. Mesmo quando tudo parece desonrar a promessa. Irmão, o motivo de eu precisar te contar tudo isso, irmão, é porque eu sei que tem gente aí, nesse exato momento me escutando, que está carregando promessas antigas, sabe? Mas o coração está cansado. E você precisava ouvir que crer ainda vale a pena. Comente aqui, crer ainda vale a pena. Crer ainda é a escolha mais poderosa. Crer ainda é uma revolução silenciosa no meio de uma geração que só acredita no que vê. Então eu vou te fazer um convite aqui.
Tira o porém do hoje, sabe? Tira o porém da sua fé. Rasgue esse contrato emocional que você assinou com medo e volte a declarar como quem já recebeu. Comente aqui: eu já recebo, eu já acredito que recebi antes de meus olhos enxergarem. Se você está sentindo isso que o Espírito Santo está falando ao teu coração, compartilhe, seja canal de bênção na vida de alguém. Comente, se inscreva para mais vídeos como esse, mas acima de tudo, irmão, viva essa palavra. Porque promessa não morre, ela só espera um coração que diga novamente assim: eu ainda creio, sem porém.